TV Cultura Alternativa, é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura, é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa, é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura, é onde você se vê. TV Cultura Alternativa, é a sua TV. Olá, meu nome é Anand Rao e eu estou aqui direto dos estúdios da TV Cultura Alternativa, do portal de notícias Cultura Alternativa. Está tudo passando aqui nessa tarde azul. Na descrição também você vai ter os nossos contatos. Aproveita, dá um like aí, compartilha para todo mundo, porque existe uma coisa hoje chamada algoritmo. E isso vai ajudar muito esse programa a ser vistos por pessoas que não conheçam a mim nem ao Mauro Rocha. O Mauro Rocha, ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco da história dele, e eu também vou me apresentar. Eu sou um camarada já velho, que faz entrevista há muito tempo, você entende? Nossa, eu tive o Jornal Navegos, eu tive tanta coisa, com Renato Russo ainda, olha só. Então, eu estou velho de casa e, de repente, você vai ter a chance de ver nesse programa duas ideias diferentes sobre a arte de entrevistar. Você que é um garoto, você que não é mais garoto, que já é um idoso e que quer fazer entrevistas pela internet, fica aqui nesse bate-papo que eu vou ter com essa pessoa, que eu acho que ele tem um programa chamado Nos Bastidores, e, enfim, uma vez eu tentei dar uma orientada para ele sobre fazer entrevista, ele disse, não, Anand, eu tenho minha linha de ação e tal, e é muito legal isso, ou seja, você tem que ter a sua linha de ação também, mas talvez este bate-papo te dê algumas ideias, enfim, vamos ver. Eu vou colocar ele na tela agora para a gente dar um boa noite um para o outro, ou bom dia, boa tarde, enfim, a hora que você for ver esse programa, tá? E Mauro, seja muito bem-vindo. Boa noite, Arnand, obrigado pelo convite. E realmente eu tenho um canal, né, no Instagram chamado Nos Bastidores, onde eu faço realmente várias entrevistas. Bom, como você falou, para me apresentar aqui, eu sou Mauro Rocha, escritor, fundador da Academia Cruzeirense de Letras, e também faço esse trabalho de apresentar esse Instagram, que é uma live chamada Nos Bastidores, que tem o intuito de entrevistar, mas não apenas de entrevistar, entre outras coisas a gente faz lá dentro. Mas essa é a ideia.
Beleza, eu sou Anand, então eu tenho esses canais do Grupo Cultura Alternativa, que é a TV, no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa, no Instagram, @cultura_alternativa, e também no YouTube, no Instagram, e tem o portal de notícias, culturaalternativa.com.br. Mauro, eu queria começar falando uma ideia que eu tenho sobre a arte de entrevistar hoje. Se você, essa é a minha ideia, depois vamos ouvir a do Mauro. Se você que faz entrevistas é um artista, você é escritor, você é músico, você é ator de teatro, você é pintor, todas as entrevistas que você fizer, você deve emitir sua opinião. Por quê? Porque existe um público que virá assistir a essa entrevista que é do Mauro Rocha. Existe um público que virá assistir essa entrevista que é do canal Nos Bastidores. E existe um público que virá assistir esta entrevista que é do Cultura Alternativa, que é um público que admira o Anand. Então, se você produz arte, aproveite para divulgar suas ideias, suas concepções artísticas em todas as suas entrevistas. Eu me tornei muito mais conhecido ao emitir minhas opiniões. Muitas pessoas que eu entrevistei discordavam, o público delas discordava das minhas ideias. Por exemplo, entrevistei pessoas de 16 anos, de 18 anos, de 20 anos. Eu tenho 61 62, 61, 62, entendeu? Então, foi muito legal poder divulgar as minhas ideias para esse público mais jovem, e o público mais jovem também foi muito legal, os escritores que eu entrevistei poderem divulgar suas ideias para um público mais velho. Mauro, qual é a sua concepção sobre entrevista? Você que, na minha visão, é um poeta, é um cara que, além de poesia, faz letra de música, enfim, você é um artista. Então, na minha visão, tem livros publicados, vários livros publicados, membro da Academia Cruzeirense de Letras. Então, se ele faz uma pergunta assim, sobre produção literária, e ele emite a sua opinião, vai ser uma chance do entrevistado dele, do público do entrevistado dele, conhecer a opinião dele, já que ele é um escritor. Mas vamos ver qual é a concepção do Mauro Rocha sobre as entrevistas que ele faz. Então, Anand, eu particularmente eu gosto também dessa linha, né? Eu faço perguntas, normalmente eu gosto de fazer perguntas provocativas na linha de produção desse artista ou dessa pessoa, porque eu não entrevisto apenas artistas, né? Eu tenho outra linha, que é o Conversas Paralelas, dentro do próprio Nos Bastidores, que são jogadores de futebol, empresários, pessoas que estão um pouco não, que não estão nesse meio, que é o meio artístico, né? E que, às vezes, faz um trabalho muito bacana, muito legal dentro da nossa cidade, né? E que vale a pena ser conhecido, vale a pena saber qual é a opinião dessa pessoa em determinados assuntos, e principalmente no assunto que ela mais domina, que é o trabalho dela. E eu gosto também de falar, de comentar, de perguntar coisas que realmente façam com que a minha opinião também venha à tona, para que as pessoas também tenham esse critério, essa coisa de não só escutar o artista ou a pessoa que você está entrevistando. É legal, é bacana, é claro que é, mas e você também, como você mesmo falou, como artista. Se eu estou entrevistando um escritor e vou perguntar sobre a produção literária ou sobre como que ela faz para fazer isso ou aquilo, eu também tenho essa vivência, né, por ser escritor. Então, às vezes eu posso acordar às 3 da manhã e escrever um poema, e a pessoa também pode fazer a mesma coisa. Então, eu realmente, às vezes, tenho esses questionamentos. Dentro da própria pergunta que eu faço, eu já faço ela induzindo para que a pessoa fique realmente naquela e queira também saber o que eu acho, ou então
também querer fazer uma entrevista comigo, mesmo que seja rápida, né, num bate-papo legal. Porque, na verdade, eu falo que eu não faço entrevistas, né, Nandi? Eu falo que eu converso com um amigo, converso com aquela pessoa, faço é um bate-papo, sendo que dentro desse bate-papo existem perguntas que a gente vai descobrindo, vai trazendo novidades que esse público às vezes quer perguntar ou às vezes quer saber e não tem essa oportunidade. Tanto eu quanto você temos essa oportunidade de estar ali conversando e, de repente, trazendo isso aí. É mais ou menos por aí. Perfeito. Existe uma outra coisa, você jovem, você idoso, você, enfim, que quer fazer entrevistas, que é um negócio chamado release. Então, eu aprendi na universidade, na UNB, eu sou formado em jornalismo, que eu teria que solicitar um release para o entrevistado, para que eu pudesse conhecer um pouco do trabalho do entrevistado antes de fazer a entrevista. Eu, por exemplo, depois de ter feito aí não sei quantas mil entrevistas, eu resolvi fazer o seguinte: eu não solicito mais release. Eu entro em contato com o meu entrevistado, que pode ser um empresário. Aqui no canal tem muita coisa com empresários, tem muita coisa. Não com jogador de futebol, ainda não consegui, mas sou um apaixonado por futebol, totalmente apaixonado, não é? Mas, olha só que interessante. As pessoas dizem, eu vou te mandar meu currículo, meu release, e eu falo, não faça isso. Quando nós estivermos conversando, eu quero te conhecer, porque aí eu vou estar tendo a mesma sensação de conhecimento que o meu público terá. Ou seja, o público que está assistindo a este bate-papo, ou entrevista, ou como você quiser chamar, vai conhecer você do mesmo jeito que eu te conheço. Então, se eu disser que você é machista, ou feminista, ou isso ou aquilo, é porque a sua apresentação, a forma como você se apresentou, me levou a pensar isso. Quando eu comecei a fazer isso, eu falei, porra, mas isso está fugindo totalmente à concepção do jornalismo que eu estudei na Universidade de Brasília. Aí eu falei, esse é o meu tesão. Depois que eu criei o meu canal, que eu não tenho um chefe, que eu não tenho alguém para me reportar, eu resolvi implementar ideias novas no jornalismo. Então, é muito interessante. Muitas vezes eu falei, mas você que nasceu na França, aí a pessoa diz, não, eu nasci no Brasil. Eu falei, mas na sua resposta parece que você nasceu na França. Na sua apresentação parece que você nasceu na França. Então, é super interessante essa linha de ação. Só que você tem que ter um certo tato, já uma certa vivência na área de entrevista, para você seguir essa linha. Se você quer inovar, crie a sua linha. De repente, por exemplo, antes de começar uma entrevista, você lê um discurso seu sobre aquele tema, ou você fala um poema sobre aquele tema, ou você faz umas caretas no ar. Enfim, cada um tem que ter a sua identidade. Então, eu queria saber o que o Mauro Rocha acha sobre a questão do release. Então, Anand, com relação ao release, realmente no início, né, eu comecei a entrevistar mesmo em 2019, na rádio DF-FM, juntamente com o pessoal da Academia Cruzazense de Letras, que era o Cruzeiro em Letras, né, um programa que a gente tinha dentro da própria rádio. E eu solicitava release exatamente para essa questão, né, eu sou formado em turismo, então eu realmente estudei, antes de fazer entrevistas e tal, eu fiz vários estudos para ver como seria, como é que eu poderia seguir uma linha, ter uma identidade própria, né, dentro desse trabalho. E no início, realmente, eu também pedia muito release e tal, pessoal, não, me dá um release aí, vê como é que é e tal. Estudava aquele release afinco e literalmente estava afiado, então assim, eu sabia tudo da pessoa dentro daquele release, e daí eu trazia as perguntas. E com o passar do tempo, quando eu fui para nos bastidores, no Instagram, eu comecei a diminuir essa questão. Por quê? Porque eu também, né, da mesma forma que você, acho bacana e é mais natural, né? Não fica aquela coisa meio robótica, aquela coisa meio padronizada e tudo mais.
E eu gosto também de inovar, eu gosto também de fazer coisas diferentes, como você mesmo falou. Eu gosto de ler poemas, eu gosto, às vezes, de fazer careta, de cantar, de fazer alguma coisa antes, de fazer com que o programa seja mais natural possível, né? E muitas vezes eu sei que o meu entrevistado está extremamente nervoso, então eu tenho que saber como quebrar esse nervosismo, então eu tenho que dar uma quebrada nisso. Como é que eu faço isso? Né? Como é que você percebe dentro da própria, né, do próprio vídeo, né? Você que está conversando comigo, como é que você vai saber se de repente eu estou nervoso ou não? Então tem tudo isso que a gente, com o tempo, vai aprendendo. E eu realmente, todos os dias aprendo, e todas as entrevistas, né, entrevistas da pessoa que, às vezes, você pergunta uma coisa, ela responde, né, no monossílabo, tipo, sim, sim, não, por quê? Aí você, meu pai, o que eu faço agora? Então, assim, você tem que ter várias, né, alternativas, né, e o legal do ao vivo é isso também, né? Você tem que ter alternativa na hora de repente, o público também interagir, de fazer alguma coisa, de ser diferencial, né? Do seu diferente. O que é o seu diferente? Eu procuro, claro, né? Fazer dessa forma, trazer, às vezes, sim, um release, às vezes não um release, mas, na minha concepção, o mais natural possível. Isso é o que eu tento. Então, eu brinco, eu falo que várias coisas que às vezes as pessoas começam a rir, porque é importante isso também, é importante às vezes quebrar o gelo, é importante às vezes, né, ter aquela coisa mais aquele papo mais sério, e aí vai. Mas eu procuro também, né, não ter muito release, né, como ferramenta para que a coisa seja mais natural. Perfeito. Uma outra questão que eu vou abordar agora, eu já fiz muito esse programa, ele foi gravado e ele está passando com exclusividade na TV Cultura Alternativa, e para dar uma maior visibilidade para o nome Anand Rao e Mauro Rocha, ele vai passar em 7 canais do Facebook. E o Instagram, ele muitas vezes tem muita restrição com relação a programas de tempo maior, quando não passa ao vivo pelo Instagram. Então, ele vai ter uma dificuldade maior no Instagram, eu vou ver se eu divido em algumas partes e tal. Mas eu comecei a pré-gravar os programas, todos que eu faço, por quê? Porque eu falava para o meu entrevistado o seguinte: nós vamos bater um papo, eu vou emitir minhas opiniões e tal, mas é muito importante que você divulgue para seu público via WhatsApp, grupos de WhatsApp. Primeiro, redes sociais. As redes sociais só divulgam para 1% dos seus seguidores. 1. Se você pagar, aí vai mais. E toda vez eu pedia para eles, e quando a gente começava a fazer o programa ao vivo, tinha 2, 5, 6. Aí eu falava, cara, esse cara não divulgou o programa. E o pior, aquele que menos divulga é aquele que tem mais seguidores. O que tem menos seguidores, ele divulga mais. Porque ele chama a mãe, o tio, o papagaio, o cachorro, todo mundo para assistir a entrevista dele. Agora, aquele que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, esse aí é o bambambam. Bam, bam. Então, esse aí não divulga para ninguém. Ele quer mais sair no seu canal e depois o seu canal que se lasque. Bom, eu comecei a pré-gravar, aí eu peço sempre, através de um texto pré-pronto, onde eu mando o hiperlink. Tem muita gente que não sabe o que é hiperlink. O hiperlink é um link que a pessoa clica, vai direto para o teu canal e pode se inscrever no canal e tal. Mas aí, para explicar a história do hiperlink, eu falo, porra, não é possível que a pessoa não saiba o que é hiperlink. Aí, eu peço essa divulgação. Muitas vezes, em programas gravados, a pessoa não divulga. Nem adianta. Ela só se interessa em divulgar a si. Mauro, eu queria a sua opinião, porque eu fico muito puto, você entende? Porque os canais alternativos necessitam, você que está assistindo esse bate-papo, da sua ajuda na entrevista dele, onde ele vai expor as ideias dele e eu vou expor as minhas. Eu vou divulgar para os meus grupos de WhatsApp, amigos de WhatsApp, redes sociais,
sabendo que eu faço muitos programas por semana. Então, muitas vezes o meu público que me segue vai se dividir, porque não aguenta assistir tudo isso que eu faço. Então, é muito importante você, entrevistado, colaborar com os canais alternativos. Esses canais tradicionais, como Record, Bandeirantes, Rede Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, por aí vai, eles não precisam. E outra, você valoriza muito mais a eles quando você sai no Correio Brasiliense do que a nós, os independentes alternativos. Então, eu queria saber o que o Mauro acha. Ele citou agora que ele faz ao vivo, lá no Instagram e tal. Deve ser o maior sofrimento para o Mauro quando ele pede assim, olha, divulga aí no teu Instagram. A sorte do Mauro é que no Instagram, quando ele está entrevistando o cara, aí sai no Instagram do cara. Você está entendendo? Aí ele tem o público do cara e tem o público do canal dele. Agora, no caso aqui do YouTube, cara, é uma dificuldade. E outra, você que pensa que só o Instagram é que vale ou só o TikTok, isso é uma burrice, porque existe um negócio chamado algoritmo. Se você sair no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em outros canais, no canal do Mauro, se o Mauro criar um site, no site do Mauro, com uma matéria escrita, no blog do Mauro, no Cultura Alternativa, você vai estar dando visibilidade para o seu nome em diversos veículos. Aí o Google, que tem um algoritmo, ele valoriza o seu nome, cara. Você entende? Deixe de ser bobo e achar que só o Instagram, ou só o TikTok, ou só o YouTube, ou só o Facebook, ou só isso tem valor. Todo lugar você tem que difundir a sua ideia, o seu nome, suas atividades culturais, suas atividades esportivas e empresariais. Mauro, eu queria saber sobre essa questão. Eu pré-gravo com o intuito do entrevistado divulgar, e mesmo assim eu me lasco. Você está entendendo? E você, ao vivo, como é que é essa questão? Você acha que eu estou errado em exigir que o entrevistado também divulgue para seu público, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais? Bom, em primeiro lugar, não. Eu não acho que você está errado, muito pelo contrário. E você me conhece, e quem me conhece sabe que eu também divulgo, assim, várias pessoas gostam de divulgar, porque é importantíssimo isso. Nessa questão, Nandi, até é uma questão interessante, porque quando as pessoas viram para mim e falam assim, mas a gente não consegue público, né? Principalmente o meio artístico, né? Tem muito essa questão. A gente não tem público, a gente não consegue colocar público, não sei o que e tudo mais. Da mesma forma que o presencial e também o virtual, é importantíssimo que você convide as pessoas, que você faça esse trabalho também, porque não é só a minha pessoa que vai aparecer. No meu caso aqui, que estou sendo entrevistado pelo Anand, vai aparecer o Anand, que os amigos dele, as pessoas que também vão me conhecer, e vice-versa. Mas é importante que esse público que você tanto reclama, que você tanto acha que você não tem, ou que não tem, que não existe, que não vai ver a arte, que não vai ver o cinema, que não vai ver isso, que não vai ver aquilo, é porque também você que está fazendo, você mesmo não se divulga. Você mesmo não vai lá, você mesmo não fala, olha, linka aí, vê aí, passa para o WhatsApp, passa para tudo que é lugar, passa para o seu Facebook, faz uma matéria como a Anand House, você tem um blog, alguma coisa, divulgue o seu material também, e divulgue o material de quem está te divulgando. No meu caso aqui, o Anand está me divulgando, ele está fazendo um trabalho muito bacana, e eu estou aparecendo para as pessoas que ele convidou, e eu estou fazendo a mesma coisa, convidando as pessoas para que conheçam a Anand Hall. Então, não é só. No Instagram, tem exatamente essa questão. Quando tem um íconezinho lá, né, um aviãozinho, que você clica e você convida todos os seus amigos da sua página para assistir aquela live. Porque eu falo muito que o Instagram ele tem um problema naquilo dali, é que ele deveria ter um íconezinho ali para você clicar e marcar todos, né? Às vezes você tem que marcar um por um. Isso às vezes eu até entendo que as pessoas, dependendo dos milhões de pessoas que ele tem lá, né, que não vão ser amigos, mas ser seguidores, ele não vai conseguir mandar para todos. Mas, independente disso, é importantíssimo que o artista entenda que a divulgação também tem que partir dele.
e não só do público dele. Não é só o público dele que tem que divulgar, ele que tem que ser o primeiro a divulgar, ele que tem que ser o primeiro a dizer, olha, eu estou aqui e talvez essa entrevista te ajude ou ajude alguém, ou seja interessante para alguém, porque dependendo do assunto, quem sabe, né? Você estava precisando ouvir, você estava precisando, ou mesmo relaxar e falar, pô, eu vou até brincar aqui, Anand, dois malucos aí, dois coroas aí, um de 50, de 62, outro de 52 aí, falando sobre entrevistas, que cara, que legal, nunca tinha visto isso na vida. Então, assim, tem muito disso. Então, acho que sim, é importante sim, é importante que os outros canais, né, comecem a ver a gente, mas principalmente o público comece a divulgar para que a gente também, né, faça esse trabalho da melhor forma possível. Um ponto interessante agora sobre ao vivo ou pré-gravado. Olha que interessante isso. A valorização e a pontualidade por parte do entrevistado, muitas vezes, quando eu fiz entrevista ao vivo, o cara não chegava. Chegava depois. Chegava 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos depois, e eu tinha que ficar lá enrolando. Aí eu falei, cansei, cara, porque eu tô velho. Eu tô cansado disso. Aí, quando eu pré-gravo, essa semana aconteceu, eu tinha pré-gravado uma entrevista e a pessoa, minha internet não está funcionando. Eu falei, beleza, não tem problema não. É pré-gravado. Agora, imagina se é ao vivo. Aí pronto. Aí a confusão, a gente divulgou para um monte de gente, a gente divulgou e o negócio não vai acontecer. Então, você que está assistindo essa entrevista, esse bate-papo sobre entrevistas, você provavelmente quer fazer o seu canal, as suas entrevistas. Então, gente, pense nisso. Eu hoje só faço pré-gravado. Eu sigo um cara do Fluminense, eu sou torcedor do Fluminense, que tem 180 mil seguidores, esse cara. E ele só pré-grava todos os programas dele, a não ser quando ele transmite o jogo do Fluminense, aí ele faz ao vivo. E ninguém está com ele, você entende? E aí eu comecei a perceber e pensar que seria muito melhor pré-gravado por essa questão de impontualidade, de internet que está fora. Às vezes você está fazendo ao vivo, internet cai e não sei o quê, e você tem que ficar enrolando, e a confusão e tal. E não, pré-gravado, se a internet cair, vou gravar de novo. Você está entendendo? Então é muito importante, escreva aqui sua opinião. Sabe por quê? Outra coisa importante nos algoritmos, assista a entrevista do Mauro de 1 hora com alguém, um jogador de futebol, um empresário, um artista, mais da metade. Porque senão o algoritmo daquela entrevista vai dizer isso aqui não tem nada a dizer. Isso aqui não tem nada a dizer. Então assista essa entrevista mais da metade, você que quer vir a fazer entrevistas, e entenda que você tem que buscar caminhos para que as pessoas te assistam e não entre só para dizer, adoro o Mauro, valeu, tchau. É horrível isso. Para o algoritmo, é horrível. Bom, Mauro, outra coisa que eu enfrento muito nas entrevistas é o seguinte, não, beleza, eu quero te dar entrevista, você pode me passar a lista de perguntas? Eu falo, como assim? Lista de perguntas? Pô, se você estiver me dando uma entrevista e você disser que adora vermelho, aí eu vou te perguntar, por que você adora esta cor? Como é que eu vou saber o que eu vou te perguntar? Eu posso ter um briefing no geral, se você é um jogador de futebol, se você é um empresário, se você é um artista, se você é o que for. Mas eu não posso ter as perguntas pré-prontas. E eu acho que você que vai dar uma entrevista, se você não se tornará entrevistador ou entrevistado, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para falar daquilo que você entende. E outra, não minta na entrevista. Se você... eu me lembro de um amigo que entende de tudo. Aí uma vez eu fui 22 anos seguidos para Nova York. Uma vez eu falei de um restaurante em Nova York. Aí ele disse, não, conheço, é muito bom. Não existe o restaurante. Eu falei uma coisa fictícia para descobrir se aquele amigo meu era aquele que entendia de tudo e, na verdade, não entendia de nada. Você entende? Então, eu queria te fazer essa pergunta, Mauro, sobre os entrevistados que solicitam perguntas previamente. E, muitas vezes, o produtor daquele entrevistado fala, não, se não tem as perguntas prévias, aí a gente não vai poder fazer a entrevista. Eu falo, foda-se.
Foda-se, porque se o seu entrevistado não se garante na área musical, na área literária, na área das artes plásticas, artes cênicas, empresarial, futebolística, porra, então se vira, meu amigo. Porque eu quero muitas vezes na entrevista colocar ele na parede. Ou então que nós tenhamos numa entrevista um debate. Porque aí é que fica mais legal. Imagina uma entrevista. Você é lindo, eu sou lindo, todo mundo é lindo e tudo é lindo. É um negócio insuportável. Queria saber a sua opinião sobre essa questão das perguntas pré-prontas. Então, Nand, eu tive, né, realmente algumas questões dessa, foram pouquíssimas, na verdade, acho que dá para contar, acho que foram as 3 apenas. E eu falei exatamente isso para a pessoa, eu falei, olha, se eu te passar as perguntas, a gente não vai fazer uma entrevista, a gente vai ser robô, porque aí eu vou te perguntar, o dia é azul? Aí você, então, é azul, porque você já sabe, então se você sabe o que você vai responder. Então, que objetivo tem de realmente eu saber o que eu vou responder? Nenhum, sabe? Não me interessa isso. Me interessa, como você falou, de repente ter alguma coisa, às vezes eu posso até ter as perguntas aqui todas prontas, bonitinhas e tal, como acontece muitas vezes, mas eu não sigo elas numa linha, sabe? Ah, primeira, segunda, não. Porque dependendo do que você me falar, dependendo do que vier, eu já vou fazer uma pergunta do assunto que você está trazendo. Porque aí é legal, aí é bacana. Aí, claro, eu tenho ali, mais para se por acaso, esqueci de perguntar, eu queria perguntar aquilo, aí vai e pergunto, mas eu prefiro realmente nesse sentido, e não passo também pergunta para ninguém, e prefiro nesse sentido que a coisa seja natural, como eu falei anteriormente, porque não tem, né? Que objetivo, que entrevista é essa, sabe? Realmente é muito mecânico, sabe? É muito sem, sei lá, fica muito plástico o negócio, fica muito estranho, porque você vai perguntar, não dá nem para você fazer sua emoção, porque você sabe que a pessoa está sabendo o que você vai perguntar. Sabe? E não dá para você quebrar o protocolo, porque se você quebrar o protocolo, ela se lasca. Então ela vai se lascar todinha, porque ela está robotizada, ela está naquela linha de sequência, 1, 2, 3, você pergunta 10, ela, ai meu pai, e agora o que eu faço? Então, assim, não tem lógica, isso aí é totalmente fora do comum. Né? Eu já fui entrevistado, estou sendo entrevistado agora, e definitivamente, se a pessoa falar assim, não, eu te passo as perguntas, eu falo, não, então nem precisa. Se você quiser me entrevistar, vai na boa. Se não, esquece. Porque, agora, para quê? A questão interessante agora para você que quer se tornar um entrevistador ou que quer ser entrevistado, que é o estúdio, o que está atrás de você, o que está em volta, a luz que vai te iluminar, a câmera se vai ficar assim tremendo. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, senhor entrevistador ou senhor futuro entrevistado ou o que for, a sua casa hoje é um estúdio. Por exemplo, o fundo aqui são uns quadros no teto, tem uma televisão, tem não sei o quê. Agora veja o fundo do Mauro Rocha. Ele está colocando a logo, ou então qualquer coisa do Nos Bastidores. Ele não está... Eu me lembro, na época da pandemia, eu entrevistei um poeta sensacional que deu a entrevista na cozinha, onde a pessoa estava fazendo um sanduíche, outra pessoa estava fazendo não sei o que. Eu falava, querido, não dá para ouvir porra nenhuma que você está falando. Uma outra coisa fundamental. Existe uma coisa hoje que são cachorros, gatos, todo mundo ama, eu também gosto e tal. Mas na hora da entrevista, se você tiver um cachorro que late muito, ou sei lá o quê, que tiver uma reforma, na hora que você responder, tudo bem, o microfone tem que estar aberto, mas mute o seu microfone para não vazar som. Eu fico impressionado, por isso que eu parei de fazer entrevista ao vivo, porque quando está aqui, que tem um cachorro, não sei o que, latindo, eu falo, querido, vamos fazer outro dia, em outro lugar, você tem que estar em outro lugar, porque não dá. O objetivo da entrevista é um. Se a gente for falar do seu cachorro, perfeito.
Aí vamos botar o seu cachorro na tela, ele vai latir, vamos falar de alimentação, vamos falar de spa para cachorro, psicólogo, tudo que existe para cachorro hoje. Você entende? Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: pense que a sua casa é o seu estúdio. Muitas vezes, inúmeras vezes, vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. A pessoa vem aqui escura de doer. Aí eu falo, meu filho, não dá nem para te ver. Compre um ring light. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então faça a entrevista de dia. Então, a luz natural, tem um amigo meu chamado Gidu Saldanha, que ele venceu muitos concursos de cinema com a luz natural. Ele não tinha dinheiro. Ele pegou uma câmera que foi jogada no lixo por um amigo dele e venceu inúmeros concursos. O grupo de cinema dele chamava O Cinema Possível, com a luz possível, com... Tudo bem, mas pense no seguinte: se você for entrevistado ou entrevistador, a sua casa, o local que você vai fazer a entrevista, seja a sua casa, quarto, sei lá onde, é o seu estúdio. Então, você tem que pensar muito nisso, com clareza, para que não fique uma coisa insuportável. Por exemplo, no Instagram, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, olha só que interessante, a minha ideia é que muita gente discorda. Eu desligo os comentários, porque passa na frente do rosto da pessoa que está embaixo, aquela loucura, você entende? E eu boto a câmera na horizontal, a pessoa para assistir ela tem que ver na horizontal, porque eu acho horroroso se eu estiver entrevistando o Mauro Rocha e eu estiver por cima do Mauro. Eu acho um negócio assim tétrico. Eu falo assim, pô, eu tô em cima do Mauro. Isso não existe. Eu tenho que estar ao lado do Mauro. Eu tenho que ser companheiro do Mauro. Eu tenho que estar no mesmo horizonte que o Mauro. Eu tenho que bater papo com o Mauro. Então, eu parei muito de fazer entrevista no Instagram, porque um amigo meu, inclusive, que frequenta muito o meu Instagram, ele disse assim, Anand, tá na horizontal. Aí eu falei assim, olha, essa entrevista é só você pegar o seu celular que tá assim e botar assim, ó. Porque não vai virar a imagem. Quando a transmissão é na horizontal, você fica na horizontal. Eu toco violão, muitas vezes no Instagram, sempre na horizontal. Porque eu quero que vejam o braço do violão, porque eu quero que vejam minha mão direita, porque eu quero que vejam minha pessoa. É só você virar o celular na horizontal. Então eu fico assim pensativo com relação a isso. Talvez você veja um especialista em Instagram agora, que é o Mauro Rocha, e eu espero que ele discorde de mim, diga que eu estou errado, que eu sou um merda e tal, porque aí a entrevista vai ficar mais gostosa, que está muito amiguinha essa entrevista. Você entende? Mauro Rocha, você que é o líder no Instagram. Eu não sou o líder. Você é o líder no Instagram. Você acha que eu falei muita asneira aqui? Olha, eu particularmente, eu uso do jeito que você falou, eu uso na horizontal mesmo, né? O tradicional do Instagram. Mas eu acho que você não falou, não. Na vertical, né? Na vertical, desculpa, na vertical do Instagram, isso, na vertical, desculpa, do Instagram. Mas não acho, não. Eu, na verdade, eu nunca pensei, né, e nunca utilizei da forma que você utilizou aí, ou utiliza. Né? De repente, eu vou começar a fazer uns e ver o que o povo fala também. Não, entendeu? se fizer, você vai ser criticado. Agora, uma coisa que eu discordo, sabe? Existe um negócio quando a gente desativa os comentários que a pessoa pode utilizar, parece que é uma interrogação, e a pergunta vem para você e você faz para o entrevistado. Agora, tem gente que entra e fala assim, você comeu sanduíche de queijo hoje? Aí o outro fala, eu comi... Pô, não tem nada a ver com a entrevista, aí eu desativo. Mas vai lá, Mal, desculpe te atrapalhar. Não, sem problema. Na verdade, esses comentários também, assim, no meu caso, eu não sei, né? Eu vejo algumas outras entrevistas também, mas no meu caso, quando eu entrevisto, normalmente o pessoal até que tem o costume de fazer mesmo as perguntas dentro dos comentários relacionados ao assunto, né? Ou então, no máximo, comentários tipo, nossa, que entrevista legal, pô, esse assunto é isso, esse assunto é aquilo, comentários até que relacionados ao tema. Dificilmente eu tenho esse tipo de problema e não desativo mesmo, até porque às vezes também, dependendo do local,
Às vezes a pessoa se identifica. Ah, eu sou da Bahia, não, eu sou de Salvador, sou de Portugal, eu sou de não sei aonde e tal. E é interessante, como eu gosto de interagir também com o público, às vezes falar, boa noite, Anand, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, não sei quem entrou e tal. Galera, tem muita gente aqui, está entrando muito, então não dá para eu falar o nome de todo mundo, mas boa noite para todos vocês, obrigado aí e tal, porque eu também, dentro da minha entrevista, eu faço, né, aquela pausa, que é uma pausa que às vezes até para o próprio entrevistado respirar. E então, assim, às vezes eu falo assim, galera, é o seguinte, ó, vai acontecer uma entrevista, o Anand Rao vai entrevistar tal pessoa, tal hora, tal dia e tal. Então, fique ligado, você está aqui hoje, mas amanhã fica ligado lá no Instagram dele, fica ligado no Cultura Alternativa, porque vai acontecer isso, beleza? Então é para vocês, ó, anota aí e tal. Então, às vezes eu faço essas quebras, né, dentro da entrevista, até para a pessoa que está do outro lado ter um pouco de respirar, porque às vezes, né, você vai estar, a pessoa fica muito assim, você dá uma quebrada, fala de uma notícia, assim. Na verdade, eu até gosto, né, de que as pessoas me mandem o que vai acontecer, né, na semana, para eu poder também ajudar nessa questão que a gente estava falando da divulgação. E divulgo mesmo, na boa. Mas a questão do utilizar o Instagram dessa forma, eu utilizo mesmo da forma tradicional, mas também vou começar agora a utilizar da forma que o Anand Rao está falando e deixar a galera tortinha, mas um lado do outro, que fica muito mais interessante, ou não. Mas é bom que as pessoas critiquem, porque faz com que a gente provoque, né, Anand? Porque, como você falou, né, entrevista que só fica nessa amizade, que legal, que bacana e tal. É legal, mas nem sempre, né, galera? Então a gente tem que dar uma mexida, tem que ver. E tanto Cultura Alternativa quanto nos bastidores não são programas comuns. Se você está querendo um programa comum, então você vai lá para o outro lado, você assiste outra coisa, porque definitivamente eu não me interesso em ser, sabe, aquela coisinha definitivamente que, já sei como é que vai ser. Não, eu gosto de inovar, eu gosto de fazer. Eu tenho uma coisa comigo, desde os meus 15 anos, que é uma frase que eu trago, que é o seguinte: não sou eu que sou diferente, os outros é que são iguais. Olha só, pessoal, agora eu vou falar de uma coisa que é que eu erro. Sempre erro, porque eu me empolgo no bate-papo e esqueço do seguinte. Se você fizer um canal, se você for entrevistado é mais difícil, mas se você fizer um canal, de 15 em 15 minutos ou 10 em 10 minutos, você tem que dizer, quando você estiver no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações e tal, para lembrar a pessoa. Eu não faço. Eu botei nessa tarja azul, que está passando aqui embaixo, os meus canais, mas eu esqueço. Nós estamos com 43 minutos e 28 segundos de entrevista. Eu não falei nenhuma vez. É uma falha minha, gravíssima, e eu me penitencio com isso. Muitas vezes, pessoal, é bom você ter um roteiro, pelo menos da parte de divulgação dos seus anúncios, entendeu? Eu criei um anúncio aqui, ó. Aqui é o de inscrição dos canais, ó. Isso aí eu deveria estar colocando de 15 em 15 minutos, mas não faço. Uma outra coisa importante, ó. Eu sou funcionário público federal aposentado. Então eu tenho minha renda, meu salário, para minha vida, para minhas viagens, para minhas coisas, mas o meu salário está bancando o Cultura Alternativa, porque os canais alternativos, eles são bancados pela própria pessoa. Quando você utiliza uma rede, como o Instagram, como o Facebook, aí é gratuito, mas veja, você pode ter o seu Instagram roubado, aí você perde todo o seu trabalho de anos que você fez.
E para reaver é muito complicado. Eu faço no YouTube, coloco no Cultura Alternativa, que é meu, onde eu tenho que pagar de hospedagem por ano, acho que cerca, a Agnes é que paga R$3.000, e eu estou gravando esse programa aqui no StreamYard. É só você ir no StreamYard, que a versão não gratuita, ela proporciona, você tem que pagar ali, acho que $1.000, sei lá, $1.000 não, R$1.000, tantos dólares, alguma coisa assim, entendeu? Agora, eu chego e peço para você, se você achar válido, e raramente recebo, eu fiz isso aqui, ó. Faça um Pix voluntário para nós, no valor de R$1. 1, 2, 3, 4, quanto você puder. Você entende? Aí eu fiz isso. Aí a quantidade de depósito é 0, quase 0. Você entende? Eu não entendo. Eu, por exemplo, acho que o Mauro Rocha, se você assistiu o Mauro, você deve colaborar com o Mauro. De algum jeito, seja adquirindo o livro dele, seja fazendo uma doação, se você quiser, de quanto? R$1. R$1 já ajuda. Já ajuda, porque ele tem o custo de montar, se for um banner aí atrás dele, ele teve que imprimir, ele teve que fazer. Você está entendendo? Então, tudo tem custo. Essa ring light dele tem custo. Você está entendendo? Então, gente, pelo amor de Deus, nos canais alternativos independentes, sempre que você puder colaborar, vale muito a pena. Então, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: você lembra de divulgar o seu Instagram sempre? Olha, pessoal, segue o nosso Instagram. Olha, pessoal, tem um Instagram aí do entrevistado. Olha, pessoal, esse entrevistado tem um site. Nós temos um site. Inclusive, a última pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o Instagram pode considerar uma fala do Mauro sexista? Vamos dizer que ele falou sexo, ou se ele botou alguma coisa, e pode bloquear o Mauro. Então é super importante, e isso eu vou dizer para você porque tem custo, mas é super importante você ter o seu site. Tenha o seu site. Por quê? Porque aquele lugar você manda, é seu. Nós tivemos outro dia um invasor no Cultura Alternativa, mas a gente tem tantas firewalls, ou seja, protetores que defenderam a gente, e a gente tem lá no... Como é que é o nome? Eu esqueci agora o nome onde fica hospedado o site, que a gente paga todo ano. Nós temos um backup. Então, se alguém apagar todo o nosso site, nós temos um backup. E eu acho que o Mauro Rocha já está num nível... Eu tenho visto o trabalho do Mauro há anos. Ele começou, aí ele fez um monte de ideias, sempre está fazendo divulgações. Onde ele está, ele divulga. Ele tem que ter, infelizmente, talvez ele não tenha capital para isso, mas talvez o Cruzeiro, eu acho que ele mora, eu acho que é no Cruzeiro, tem que ter algum lugar que o patrocine, porque ele tem que ter o seu site, o seu portal com todos os vídeos. Existe no iPhone, existe o Amerigo. Amerigo é um aplicativo onde você pega o link, eu posso pegar uma entrevista do Mauro do Instagram, baixar no Amerigo e botar aqui, no Cultura Alternativa. Desde que o Mauro autorize. Porque, senão, aí eu vou valorizar o meu canal. E aí vamos dizer que o meu YouTube seja hackeado e tudo. Aí, bicho, eu vou divulgar essa entrevista em 7 páginas do Facebook, no YouTube. E no Instagram eu acho que eu não consigo fazer upload de uma entrevista pré-gravada, o Mauro pode até me ensinar agora, de 1 hora. Eu sei que eu tentei outro dia e não consegui. Você está entendendo? Antigamente conseguia, mas hoje eu não consigo. Tá? Então, eu acho, eu estou perguntando para o Mauro se ele divulga os canais dele, se ele pede, inclusive, colaboração, porque se ele não pede, ele é uma figura diferente, porque como é que ele vai viver sem grana? Você vive sem grana? Ninguém vive sem grana, você entende? E a outra coisa, eu queria a opinião do Mauro, porque eu sei que o Mauro é um cara que se comunica bem, de repente ele podia ter um patrocínio para ter um portal dele que eu digo, administrado por ele, de
todos os programas nos bastidores, que ele vai baixar e vai colocar no portal. Mas aí é um problema, porque, por exemplo, vai pesar muito o portal. É um outro problema. Eu não posso botar no meu portal tudo que eu já fiz no YouTube. Você entende? Porque eu estou lascado. E eu vou, se o meu YouTube for hackeado, eu perco 2.000 entrevistas. Simplesmente somem. Acabou. Você está entendendo? Então eu faço o YouTube com entrada de 2 verificações. O Mauro deve fazer um Instagram com entrada verificando 2 vezes, 1.000 coisas. Você tem que botar muita segurança em tudo aquilo. Agora, o Mauro, ele tem que tomar muito cuidado, como eu também, com o que eu falo aqui no YouTube. Porque senão o YouTube me corta. Você está entendendo? Então, no meu site, não. Eu posso escrever um monte de coisa, aí eu vou me ver com a justiça se eu falar alguma coisa errada, alguma coisa sei lá o quê. Tá? Mauro, eu queria saber se você divulga seus canais, se você solicita colaborações ou não, e se você, o que você acha dessa ideia de você ter um portal. Bom, vamos lá, vamos por partes, como diz o Jack. É o seguinte, com relação à divulgação, sim, eu sempre faço. Como eu te falei, né, nesses breaks, nessas respiradas que eu dou até para o próprio entrevistado, eu falo, né, eu falo do meu canal, falo de outros canais que eu tenho também, né, que é o meu blog, às vezes falo dos meus livros, e também falo para a galera, segue a pessoa que eu estou entrevistando, vale a pena e tal, porque é importantíssimo esse trabalho. E eu faço sim, não de 15 em 15, mas com certeza umas 2 ou 3 vezes dentro dessa 1 hora eu consigo fazer isso, lembrando mesmo, já é automático, já é meu. Normalmente no início, aí mais ou menos no meio e no final eu falo novamente. Então eu tenho mais ou menos essa linha de já trazer, né, porque o pessoal que está entrando, está começando, aí no meio aquela galera que você sabe que está ali, que está interessada mesmo, e a galera nova, e nesse sentido. Com relação a isso tudo que você falou, eu acho importantíssimo ter, sim, um site, ter, sim, se profissionalizar mais e mais. Eu, particularmente, posso estar errado, né, não sou... eu produzo, né, esse conteúdo todo, mas quem realmente deve falar melhor são quem assiste. Meu canal, ele, em Brasília, ele, de uma certa forma, é um pouco diferenciado, sim, porque, como você falou, eu procuro trazer não só entrevista, mas eu vou num bar, eu vou num show, eu vou em vários lugares, vou em feiras de livro, vou em Bienal e tudo mais, e faço a transmissão ao vivo. Normalmente não, eu não vejo, não conheço nenhum canal no Instagram que faça isso, pelo menos aqui em Brasília eu não conheço, se tiver fora de Brasília já é outra história, mas em Brasília eu não conheço nenhum canal que faça o que eu faço. Não estou dizendo aqui que sou melhor que ninguém, não é isso, gente, por favor, mas eu tenho esse trabalho mesmo. Com relação ao patrocínio, Anand, eu estou procurando mesmo, eu acho importante, porque você sabe que o trabalho é árduo, não é fácil, a gente precisa também, né, a gente, né, tem um custo, mas eu estou procurando alternativas, sim. Não tenho por enquanto, essa questão financeira de que eu possa fazer isso sozinho, mas para 2023, sim, eu quero e estou procurando mudanças dentro nos bastidores. E para mim é um canal que eu resolvi fazer também como profissão, também como um trabalho, né? E não só um trabalho de diversão, pô, que legal, que bacana, estou no Instagram, que legal, a pessoa não. É um trabalho sério, é um trabalho que eu acredito, que muita gente acredita, mas principalmente que eu acredito e que eu acho que vale a pena ter dentro da cultura da nossa cidade e, claro, se eu puder transmitir de outros lugares também para a nossa cidade. Então, esse é o trabalho que eu acho que é importante e, sim, estou procurando. Então, achei até interessante essa questão de fazer um Pix, né? Vou até utilizar ela já no meu Instagram mesmo. Quem quiser ajudar com R$ 1, com o que for, de agrado, porque às vezes realmente a gente tem despesas e só a gente sabe.
Estúdio eu não tenho ainda, aquele estúdio, né? Eu tenho aqui a minha casa, como você viu aí, ó, esse banner aqui atrás, que me traz, né, pelo menos um lance legal, bacana, que as pessoas se identificam. E outra coisa também, Hernandes, que eu acho importante para um entrevistador, né, para quem está interessado em fazer uma entrevista ou fazer esse trabalho que a gente faz, é o seguinte, é ter a regularidade de um dia para o seu canal. Isso é importantíssimo, isso aí as pessoas têm que colocar na mente. Não adianta, eu faço todo domingo, às 19h30, às 20h30. É batata, todo domingo, às 19h30, 20h30, estou lá. Ah, sou entrevistado, como você falou, ao vivo, tem muito essa questão. Às vezes a pessoa não vem, às vezes dá um problema, às vezes a internet, não sei o que, não sei o que. Não interessa, eu estou lá. Eu estou ali. Por quê? Porque o meu público sabe que eu estarei lá 19h30, 20h30. Então, se eu Perfeito. faço domingo que vem, aí no outro eu vou fazer na quarta, aí no outro é na terça, aí no outro é na sexta, aí vira uma maluquice e você não sabe quando. Aí você vai me perguntar, vem cá, mas quando que é mesmo, hein? Então, assim, essa identidade também é importantíssima você colocar na sua mente. Procurar um horário bacana, procurar um horário legal. Ah, por que você pegou domingo? Eu brinco muito. 19h30. Para quem gosta de futebol, como a Anand, eu também, que sou vascaíno, torcedor do Vasco, o futebol já passou de certa forma. Então, o cara, 19h30, já acabou. Aquele brasileiro começa às 5 e pouco, 6. Normalmente, o futebol já acabou do domingão. Aí eu brinco que de duas, uma. Ou o cara tá feliz da vida porque o time dele ganhou e vai ver o Mauro Rocha também, ou o cara tá pé da vida porque o time perdeu, fala, só por causa disso eu vou ver a entrevista que o Mauro vai fazer, só de raiva para dar uma fugida. E também não pego o horário de, sei lá, de quem gosta de Fantástico, de outras coisas aí que depois tem, que é 8h30. Então, assim, quem não tá afim, quem não gosta de televisão nem nada, e de repente tem, então, é um horário meio que neutro, entre aspas, dentro de um domingo, entendeu? A janta, o lanche, alguma coisa está começando nesse horário, então você de repente vai lá, pô, deixa eu dar uma escutada aqui, ver o que esse cara trouxe aí de bom, quem é esse entrevistado, e aí vai. Então, é importante você também escolher um horário, é importante você saber o que você quer e ter essa regularidade. Muito legal que o Mauro falou, que é coisa que eu não tenho, é uma merda a minha vida, eu não tenho regularidade, você não faça igual a mim. Mauro, eu vou ter que encerrar a entrevista pelo seguinte, o Beleza. StreamYard a gente consegue mandar para as páginas do Facebook antes de 60 minutos e 1 segundo, e está em 58,04. Então minha despedida é, o Mauro Rocha é admirável, o trabalho dele é admirável, agora é preciso que você colabore financeiramente com o Mauro, na minha opinião, com o canal do Mauro. Ele vai criar um Pix, segundo ele revelou nessa entrevista, tá? Por favor, colabore. Nós do Cultura vamos colaborar com o Mauro dentro das nossas possibilidades, tá bom? Abraço, Mauro, tá? E aqui na descrição do YouTube e do Facebook, eu vou publicar todos os dados que o Mauro me mandar. Peço que ele me mande ainda hoje no WhatsApp. Abraço, Mauro. Obrigado, Anand, por tudo. Um grande abraço para você e sucesso sempre, meu amigo. Valeu. Pessoal, eu tinha que botar a vinheta e tal, mas não dá, tá? Então eu só vou botar aquela imagem, tá, da entrada e um abraço para todos.